Pessoal, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre aposentadoria com vocês, que é um tema muito importante de você começar a pensar antecipadamente, se você é um autônomo, um profissional liberal, porque se você não fizer por você, meu amigo, dificilmente você vai ter uma boa aposentadoria. Então, eu quero compartilhar aqui um processo que a gente segue, né, um raciocínio que a gente constrói para desenvolver um planejamento, uma estratégia de investimento pensando em aposentadoria. E eu vou trazer aqui casos reais de clientes que eu atendo, o processo que a gente segue, inclusive um caso de um cliente que eu atendi recentemente na consultoria, tá? Primeira coisa, existem, vamos dizer assim, dois caminhos para você iniciar o planejamento da sua aposentadoria. Você pode fazer um cálculo, por exemplo, do quanto você vai ter na sua aposentadoria com base no que você economiza hoje. Então, assim, Gustavo, eu consigo economizar hoje R$ 200 por mês. Então, a gente calcula mais ou menos até a data que você pretende continuar trabalhando e quando você deseja parar de trabalhar ou pelo menos desacelerar, né? E ver, de acordo com esse valor que você consegue economizar hoje, depois de um determinado tempo, qual o montante que você vai acumular, quanto você vai conseguir gerar de renda lá na sua aposentadoria. É legal esse cálculo com base no quanto você economiza hoje, porque você pode até estar se perguntando agora, falando, mas putz, eu não economizo nada, eu não guardo nada atualmente. E aí tem aquele choque de realidade para te acordar, para te conscientizar de que você precisa fazer algo. Então, esse é um caminho. Um outro caminho é você pensar no quanto você deseja receber no futuro, que é normalmente o que as pessoas chegam falando, né? Eu quero começar a investir para minha aposentadoria, porque lá na frente eu quero ter uma renda de R$ 20.000, por exemplo. E eu gosto de aplicar esses dois métodos, vamos dizer assim. Por quê? Se a pessoa ela me falar, eu consigo economizar R$ 500 por mês, mas lá na minha aposentadoria eu quero ganhar R$ 50.000 todos os meses, aposentado, sem trabalhar. Aí você pega e mostra para a pessoa, com base no valor que você consegue guardar, você não vai conseguir se aposentar recebendo essa renda. Então, ou você vai precisar reajustar a sua expectativa, ou melhor, a gente vai ter que trabalhar ali nas suas finanças, cortar algumas coisas ou aumentar a sua renda para a gente conseguir economizar mais. Então é legal trazer esse comparativo, né, do quanto você economiza hoje, quanto que você quer ter no futuro, para ter essa conscientização, alinhar a expectativa, trazer um pouco de realidade à tona ali para a pessoa. E nesse cliente que eu atendi na consultoria, ele tem uma expectativa de lá no futuro ter uma renda de pelo menos R$ 15.000. Isso foi o que ele apresentou para a gente que ele quer conquistar. Aí beleza, a gente já entendeu o quanto que ele quer receber no futuro e a gente foi entender a situação atual do cliente para saber quanto que ele consegue economizar. Como que é a estrutura familiar desse cliente? Ele tem casa própria, ele tem carro, como é que é o estilo de vida dessa pessoa? E eu quero compartilhar aqui as características desse cliente para ser um caso real. Ele é autônomo, ele já tem 44 anos. Ele trabalha com compra e vendas, se eu não me engano, é de bovinos, aves, coisas do tipo. Ele exporta, importa, esse tipo de coisa. Não me lembro agora ao certo de cabeça. E ele já teve outros negócios, já chegou a quebrar alguns negócios, se reestruturou. E agora que ele, assim, tá se reerguendo, tá mais consolidado novamente ali com esse negócio que ele tem, ele quer ter mais sabedoria nesse momento e construir um patrimônio, por isso que ele me procurou, inclusive. E ele tem a vontade de se aposentar aos 64 anos, então a gente tem um prazo de 20 anos aí para estar trabalhando. Ele já tem casa própria, tem carro, tem uma reserva, então ele já tem uma estrutura, ele se organizou já. E inclusive, falando de investimento, ele já chegou com alguns valores ali. Para iniciar, um valor de R$ 10.000. Ele falou que, de acordo com a reserva que ele tem, de acordo com a disponibilidade ali dele, ele já conseguiria iniciar com esse valor. Perfeito. Então já temos um ponto de partida. Aí ele comentou também que tem vontade de investir todos os meses, de R$ 1.000 a R$ 2.000. E ele tem investido R$ 2.000 ali nos últimos meses que a gente vem trabalhando junto na nossa gestão agora. Ele saiu da consultoria e migrou para a gestão para a gente fazer um acompanhamento ao longo do tempo
dele. Então, assim, iniciou com 10 mil, está investindo 2 mil reais, e aí a gente faz um cálculo, né, para saber esse valor de 10 mil inicial, 2 mil reais por mês, vai conseguir garantir os 15 mil reais para ele lá no futuro? E no caso dele, vai. É um valor que está ajustado à realidade. E foi por acaso, ele não tinha feito nenhum cálculo antecipadamente. Ele só pensou num valor que ele conseguiria investir todos os meses, pensou num valor que ele gostaria de ter de renda no futuro e ele nem sabia o valor que ele precisaria ter de patrimônio para gerar essa renda que ele gostaria. Mas como a gente que faz esse trabalho, ele nem precisa se preocupar com isso, a gente coloca tudo na ponta do lápis, vamos dizer assim. Então, quando a gente tem um aporte de 2 mil reais, iniciando com 10 mil, trabalhando num prazo de 20 anos, que seria sair de 44 anos hoje para 64 anos de idade e de fato se aposentar, ou pelo menos não ter tanta aquela preocupação com o trabalho, porque já tem um patrimônio que está te gerando renda passiva, a gente conseguiria alguns resultados, considerando uma rentabilidade média anual de 13%. Eu considero essa rentabilidade baseada no histórico que a gente tem de rentabilidade entregue nas carteiras dos nossos clientes. Então não é um chute essa rentabilidade. É tanto de backtests que a gente faz da nossa metodologia de investimento, quanto de resultados reais. Então a gente sempre tenta até ser conservador nessa rentabilidade, porque assim, tem carteiras que rendem mais do que 13% ao ano. Mas se a gente conseguir um rendimento maior do que 13% ao ano, é lucro. Então eu trabalho com uma rentabilidade um pouco mais conservadora dentro do que a gente tem aqui no nosso histórico. Então em 20 anos ele conseguiria chegar a um patrimônio de 2 milhões de reais. 2.171.155,03 centavos. Seria esse o valor. 490 mil seria o que ele teria investido, desembolsado. 1,6 milhões seria o que ele teria gerado de rendimento ao longo desse tempo. Então, esse patrimônio de pelo menos 2 milhões de reais geraria tranquilamente os 15 mil reais para ele. Porque se a gente for considerar ali o 1% ao mês que ele ganha com esse patrimônio, a gente já está falando de 20 mil reais por mês, pelo menos. Então, com certeza, é alcançável essa renda de 15 mil reais no futuro, se ele realmente aderir a esse planejamento de estar aportando os 2 mil reais. É claro que o, a realidade dele, as coisas vão mudar durante esses 20 anos, mas a gente faz um plano para ir ajustando ao longo do caminho, tá? É para a gente ter uma direção, para saber para onde a gente está indo, onde a gente quer chegar. Então, esses seriam os resultados. Como que a gente chegaria nesses resultados, principalmente de 13% ao ano? Aí que entra a questão da estratégia de investimento, a estratégia que a gente vem aplicando na sua carteira, que tem um foco em gerar crescimento, ou seja, construir um patrimônio nos investimentos, porque hoje ele não tem. Apesar de ser uma pessoa que tem uma boa renda, está conseguindo aportar bem, tem casa, e é uma casa de um valor considerável, tem um bom carro também, tem um custo de vida razoável, né? Ele mantém um estilo de vida legal, filhos em escola particular, carro para o filho, enfim, tem uma condição de vida bacana, né? O negócio dele proporciona uma renda legal e essa qualidade de vida que permite ele manter um estilo de vida legal e também está investindo. Só que ele não tem patrimônio em investimentos. Então, como o valor que ele tem ainda é pouco e a gente tem um grande prazo para trabalhar pela frente, a gente está focando no crescimento desses valores, no crescimento do patrimônio dele investido, através de ativos que vão entregar esse crescimento. Porque um erro que muitas pessoas cometem é que lá na aposentadoria eles querem ter a renda mensal. Então, como o foco é a aposentadoria, mas a aposentadoria vai chegar só depois de muitos anos, a pessoa às vezes comete o erro de já investir com foco em gerar renda. E é diferente o investimento que você faz para gerar renda e o investimento para gerar um crescimento do patrimônio. A rentabilidade desses investimentos também elas diferem. E a renda que eu quero ter é só no futuro, é só daqui 20 anos. Então, nesse momento, eu não preciso focar nesses investimentos. É claro que eu trabalho esses investimentos até por uma questão estratégica da carteira, mas a renda que eu quero ter é só no futuro. Então, nesse momento, eu vou focar em crescer esses valores que ele investe todos os meses
para lá na frente a gente ter um patrimônio muito maior. E aí sim, lá na frente, eu focar em gerar renda. Esse prazo de 20 anos é um prazo que permite ele assumir mais riscos, fazer investimentos de mais longo prazo, que pode ser que agora não gerem tanto resultado, que agora eles não sejam tão atrativos do ponto de vista de rendimento que vai ser gerado, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, esses investimentos vão valer muito a pena. Então a gente pode ser até um pouco mais agressivo, porque ele tem tempo para o investimento amadurecer. Então eu posso selecionar de repente, falando de ações, uma empresa que ela está no estágio inicial ainda, que ela tem muito para se desenvolver, para amadurecer e daí ela começar a gerar resultado. É um investimento mais arriscado, mas como tem esse tempo pela frente, eu posso fazer esse investimento com uma certa tranquilidade. E como que a gente tem dividido ali os investimentos desse cliente, na verdade? A gente sempre trabalha três classes de ativos na carteira que eu acho que vocês já sabem: ações, renda fixa e a parte em dólar. A gente sempre combina essas três classes baseado no que o cliente está buscando, no seu perfil. Nas ações, a gente combina ações de dividendos e ações com foco em crescimento. A gente tem dado prioridade em ações com foco em crescimento, já que eu comentei aqui que o objetivo nesse momento é construir um patrimônio maior. Só que a gente não anula investir em ações de dividendos, até porque tem também um potencial crescimento nessas ações e também é por uma questão estratégica de controle de risco, de gestão dos riscos da carteira. Porque normalmente ações de dividendos elas são de empresas mais sólidas, de empresas mais estáveis, até empresas que a sua ação é menos volátil. Então isso diminui um pouco o risco da carteira de ações, já que a carteira de ações com foco em crescimento é uma carteira que tem uma variação muito maior. São empresas muito mais voláteis, empresas muito mais cíclicas e instáveis. Então, se eu pegar o capital e investir só nas ações de crescimento, por mais que esse seja o foco, a carteira vai ter muita oscilação. Então, eu aumento o risco dessa carteira de forma significativa. Então, eu combino ações de dividendos e crescimento já para ter um controle da volatilidade do risco e mesmo assim ter uma performance acima da média. Outra coisa que a gente faz também, na parte de renda fixa, uma simples combinação de IPCA e Selic ou IPCA e CDI, que é o que a gente tem aplicado nessa carteira, a gente consegue uma boa performance também. E se a gente isola muitas vezes ações, isola o dólar, só uma boa carteira de renda fixa construída com IPCA e CDI, trabalhando os prazos no IPCA, tanto curto quanto longo, a gente consegue uma boa performance que supere o CDI de maneira significativa e até supere o IMAB, que mede lá os títulos de inflação. Então, a gente combina, né, IPCA, Selic, pós-fixado com híbrido, que seria IPCA mais uma taxa fixa, para justamente conseguir uma performance, um rendimento ainda maior na parte de renda fixa. E por fim, a gente chega complementando com dólar, que a gente trabalha tanto ETFs americanos quanto ETFs globais. A ideia de cada um desses investimentos, pessoal, é o seguinte: as ações têm o foco de multiplicar o capital, de fazer crescer o dinheiro que está sendo investido, e a gente ter altas valorizações. E isso acontece por aqui. A gente tem ações de dar mais de 200% de rentabilidade ao longo do tempo, ações que só o pagamento de dividendos pagou o valor que foi investido. Então, tudo que vem pela frente de dividendos, valorização é lucro, porque o que eu investi nessa ação eu já recebi de dividendos, pelo resultado que essa ação gera de dividendo, pelo tempo que eu mantenho essa ação em carteira. Então, as ações proporcionam essa multiplicação. A renda fixa, ela é estável, ela cresce de maneira consistente, então ela traz segurança para a carteira, ela traz proteção. A parte de renda fixa, ela serve também como um coringa ali, né? Porque tem alguns investimentos que a gente tem resgate imediato. Então pode ser o nosso caixa, a nossa reserva de oportunidade. E ela vai sempre crescendo. Então isso traz segurança para a carteira. De um lado eu tenho as ações que trazem variação, do outro eu tenho a renda fixa que só cresce. Então eu mantenho um resultado consistente ao longo do tempo. E também eu complemento com o dólar para trazer uma diversificação internacional. O dólar ele tem a potencial multiplicação também, mas o principal aqui é eu trazer uma diversificação internacional. Estar investindo em economias fortes, estar investindo em uma moeda forte também. Combinando, né, uma diversificação internacional, segurança na renda fixa e a multiplicação das ações, é que normalmente a gente consegue gerar rendimentos acima da média e entregar essa rentabilidade de
13% ao ano, 15% ao ano, que vai fazer o nosso cliente se aposentar com uma renda de pelo menos R$ 15.000 por mês.